Olá, bem-vindo ao canal Leidos e este é o Saga de Filmes, vídeo em que eu falo sobre todos os filmes de uma determinada franquia. A franquia de hoje é O Exorcista, mas antes de começar, eu encarecidamente peço que você dê o seu like, inscreva-se no canal e comente. Isso ajuda demais, visto que esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para fazer. Assim, seu apoio me permite fazer mais vídeos como esse, tá? Então, dito isso, vamos começar com o vídeo. A franquia Exorcista possui 5 filmes, sendo eles, em ordem cronológica de lançamento, O Exorcista, de 1973, O Exorcista 2, O Hereje, de 1977, O Exorcista 3, de 1990, O Exorcista, O Início, de 2004 e Dominion, uma prequela ao Exorcista, de 2005. Como eu disse, esta é a ordem cronológica dos filmes quanto às suas datas de lançamento, porém há uma ordem cronológica para a história, que seria a seguinte. Dominion, uma prequela ao Exorcista ou Exorcista ao Início, que são basicamente os mesmos filmes, o mesmo filme, tá? Então você poderia assistir qualquer um deles e depois assistir Exorcista 1, 2 e o 3 na ordem normal mesmo. Bom, então, a partir de agora eu falarei de cada um dos filmes abordando suas histórias, minha opinião sobre cada um deles e mais outros detalhes e curiosidades que eu achar pertinente. Então vamos lá. O Exorcista, de 1973. Este filme é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo do escritor William Peter Blatty, que inclusive produziu o filme, e foi ele também que escolheu o diretor, que é o William Friedkin, além de também ter sido o roteirista, tá? o Peter Blatty. Esse livro, por sua vez, é baseado numa história real. Então, o filme começa com uma escavação arqueológica no Iraque, liderada pelo padre Laskin Mary. É encontrado um colar e um item iconográfico que é uma representação de uma entidade que depois descobrimos ser Pazuzu, demônio do ar e dos ventos. Após isso, somos introduzidos à família McNeil, Chris, a mãe, que é a atriz, e sua filha Reagan, além de também Sharon, que é meio que uma babá de Reagan. É uma família rica e, de modo geral, o relacionamento entre eles parece ser muito bom, exceto pelo aparente conflito entre os pais de Reagan, que são separados. O problema começa quando Reagan passa a apresentar um comportamento estranho, falando em um amigo imaginário, e isso, somado aos estranhos barulhos que são ouvidos pela casa, nos levam a uma direção onde acabamos percebendo que a garota foi possuída por um demônio. Claro que, antes de aceitar a possessão, a senhora McNeil leva Reagan aos mais diferentes médicos que parecem não saber o que fazer quanto ao caso da menina. Assim, abalada e quase sem esperanças, ela decide tentar um exorcismo. Para tanto, ela conta com a ajuda do padre Damien Carras. Vale ressaltar que é um detetive na história que está investigando um caso de profanação religiosa, que inclusive acaba o levando mais tarde aos casos de homicídio. Isso ocorre porque o agente considera que a mesma pessoa que teria profanado a igreja também teria cometido estranhos assassinatos, como por exemplo o do diretor do filme em que Chris MacNeil trabalhava, cujo nome era Burke e que o fim trágico foi as escadarias da rua onde Reagan morava, com o pescoço virado ao avesso. Tudo isso se desenrola de maneira muito interessante no filme, que apesar de ser longo, prende a nossa atenção do início ao fim. Como eu disse, Chris precisará da ajuda do padre Carras e este precisará da permissão da igreja para fazer o ritual do exorcismo. Acontece que quando ele junta estas provas, a igreja pede, sugere que ele tenha um padre experiente em exorcismo. E é aí que entra o padre Mary, ao qual tínhamos sido apresentado no início do filme e cuja experiência, se nos foi informada pelos membros da igreja, foi um exorcismo feito há muitos anos atrás, na África, e que quase o levou à morte. Mas enfim, acontece que o padre Mary e Carras vão até Georgetown a fim de salvar aquela pobre garota, e isso conseguem, porém não sem os custos da vida de ambos, sendo que o padre Mary é morto por um ataque do coração, que o demônio parece ter causado, e Carras, em um ato de sacrifício, convence a entidade a entrar em si e com ela pula para sua morte na janela. Então a garota se vê livre da entidade e dentro do possível tudo acaba bem. Esse filme é simplesmente um clássico de suma importância para o gênero de terror. É incrível que mesmo tendo sido feito há tanto tempo, ele ainda consegue se manter atual e gerar medo. Não é à toa que esse filme ganhou vários prêmios, como por exemplo, Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, Prêmio Globo de Ouro, Melhor Filme Dramático, Oscar de Melhor Mixagem de Som, Prêmio Globo de Ouro, Melhor Atriz Coadjuvante em Cinema. As curiosidades sobre esse filme eu acho que são amplamente conhecidas, tipo que o diretor saía atirando no set para assustar os atores, que os métodos de gravação das cenas não eram, digamos, ortodoxos, né? Ou seja, os atores eram submetidos a alguns maltratos físicos, tipo aquela cena em que a Ellen Burstyn é empurrada, ela realmente se espatifou no chão e sentiu profunda dor, e o diretor continuou rodando sem se preocupar em oferecer ajuda. Além disso, tem umas histórias que familiares dos envolvidos teriam morrido enquanto rolava a produção do filme e umas paradas assim. Um fato que eu achei interessante e que eu não vejo tantas pessoas falando é a cena em que a Reagan é submetida a um exame e enfia uma agulha no pescoço dela, que faz o sangue vazar.
Então, aquela parada é real. Eles realmente furaram o pescoço da garota para gravar aquela cena. E isso deu até uma certa polêmica. No fim, esse filme é excelente, continua funcionando e arrancando sustos, e eu recomendo demais esse clássico. Então vamos ao próximo. O Exorcista 2, O Herege, de 1977, dirigido por John Burman. E aqui o roteiro não foi escrito pelo Peter Blatty, tá? Foi escrito por outros dois caras lá. Quanto à história, Linda Blair está de volta interpretando Regan, que agora é uma adolescente que ainda tenta superar os eventos do passado. Embora ela tenha tido um tipo de amnésia, mas ela ainda tem que ir para terapia, né, com a doutora Jeannie. Além disso, também acompanhamos o padre Philip, que é incumbido de investigar os estranhos eventos por trás da morte do padre Merrin. Este padre também segue aquele clichê do padre sem fé. Se bem que naquela época isso talvez não fosse um clichê, mas mano, em praticamente todos os filmes de exorcismo, no geral, tem a figura do padre sem fé. Bom, seja como for, no intuito de cumprir a tarefa que lhe foi dada, o padre vai até Regan no escritório da psiquiatra. Lá vemos que é uma máquina que pode sincronizar a mente das pessoas, assim basicamente quando Regan lembra-se das suas estranhas experiências de possessão através de hipnose, a doutora consegue ver o mesmo. O padre também usa a máquina e fica sabendo, com o auxílio do padre Merrin, né, porque parece que é uma parte do padre Merrin e do demônio Pazuzu dentro da Regan. E sim, isso não faz sentido nenhum, tá? Mas esse padre, o padre Philip, ele acaba descobrindo que há muito tempo atrás o padre Merrin experienciou na África, anos atrás, um homem chamado Komuko, que descobriu uma maneira de enfrentar Pazuzu e derrotá-lo. Resumidamente, o padre vai até a África a fim de encontrar o tal Komuko, para saber como raios ele derrotou o Pazuzu, porque assim, se a criatura tentasse se apoderar de Regan novamente, saberia como se proteger do Pazuzu, né? O padre então encontra o tal Komuko e após altas confusões, ele descobre como ele fez para se proteger de Pazuzu. Mas algo acontece com o padre Philip, né? Ele parece estar sob a influência de alguma coisa e assim ele volta para os Estados Unidos, mais especificamente para Georgetown, e leva Regan com ele para lá. A forma como tudo isso ocorre é bem ridícula e forçada, tá? E no final eles voltam à casa onde tudo aconteceu, isto é, o exorcismo que Regan sofreu anos atrás, né? E lá eles veem a figura de Pazuzu na cama, quando chegam na casa, e também são atacados por milhares de gafanhotos. Enquanto isso, a doutora e Sharon vão rumo a Georgetown para impedir o que quer que esteja acontecendo, e quando chegam lá a gente descobre, né, que Sharon foi influenciada pelo mal. Dentro da casa, o demônio luta contra o Regan através do padre, que está sob a influência do demônio e por isso tenta matar Regan. Mas então eis que ele volta a si e então se coloca contra o demônio. A casa começa a ser destruída e então Regan começa a dançar. É sério isso. Porque aparentemente esse é o método de deter Pazuzu. E aí tudo fica bem, né? A minha opinião geral sobre esse filme é que ele é uma merda, sinceramente. Eu acho que deu pra perceber enquanto eu contava a história o quanto esse roteiro é bagunçado. E olha que eu resumi bastante, tá? Mas vou ressaltar aqui os problemas desse filme. A ideia dessa máquina de sincronia de mentes é muito idiota. O que eles tentam fazer nesse filme é que basicamente a sincronia pode ser duradoura. Assim, mesmo sem a máquina, após essa sincronia inicial, você meio que fica ligado à pessoa. Inclusive, numa parte do filme, o padre diz a Regan que havia um padre francês que acreditava que todos um dia estariam num tipo de mente compartilhada através de telepatia. Ele ainda cita o padre Merrin dizendo que ele acreditava que esse era o destino natural da humanidade. Então eles fazem todo esse discurso de que um padre acreditava que a gente poderia compartilhar nossas mentes para tentar reforçar, né, o roteiro do filme, para tentar fazer isso mais crível, mas não funciona. Toda a ideia da máquina e de compartilhar sua mente através de hipnose com alguém e depois você fica ligado àquela pessoa é muito forçada. Eu não consegui realmente aceitar isso. Então não funciona. Eles tentam usar isso porque, ao que parece, o padre Merrin e Pazuzu ficaram ligados a Regan de alguma maneira. Através do exorcismo, talvez uma parte deles tenha ficado com a Regan e a mente deles tenha sincronizado com ela. Essa é a única forma, né, para explicar o momento que o padre usa o aparelho junto com a Regan e então ele consegue falar tanto com o padre Merrin como com o Pazuzu. É a única forma que eles acharam para poder explicar isso. Inclusive, numa dessas experiências de mente compartilhada, o padre vê uma experiência passada do padre Merrin, né, de quando ele estava na África, anos atrás, onde ele está no meio de uma tribo onde há um garoto especial que cura as pessoas, que é o tal Komuko que eu havia falado. E daí do nada umas pragas começam a atacar a tribo e o tal Komuko é possuído. O padre Merrin vai até ele e daí a coisa que possui o garoto fala: "Eu sou o Pazuzu". Mano, isso é tão ridículo e eu vou te explicar o porquê.
O demônio oculta seu nome, é coisa que ele protege com mais afinco, porque no momento que o padre sabe o nome do demônio que está enfrentando, torna-se fácil a expulsão. Todo filme de exorcismo fala disso. Então, uma coisa altamente conhecida. Então não faz sentido que o demônio, logo após possuir a criatura, chega o padre na frente dele e fala: eu sou o Pazuzu. Pô, então você é o Pazuzu? Beleza, então Pazuzu, te ordeno que saia desse corpo. Acabou, sabe? Não tem mais filme. Além disso, esse filme cai naquele problema de sequências que tentam explicar demais. É dito nesse filme que há o bem, pessoas boas que só fazem coisas legais e que são especiais, tipo gente com poderes especiais e que curam pessoas. Aí acontece que o demônio não gosta disso, e por isso ele possui justamente essas pessoas com dons que buscam fazer o bem. Komuko era um curandeiro, e por isso foi possuído. E daí eles querem meter o louco de que a Regan também tem esse dom. Aí, para mostrar isso, fizeram uma cena em que a Regan cura a menina autista lá, que não falava, e de repente passa a falar. Então, cara, sabe, pra que tentar encontrar um motivo? Não pode ser só uma coisa aleatória. Lá no fim do Exorcista de 73, no primeiro filme, tem uma cena em que o padre Merrin e o Carras discutem isso, né? E o Merrin fala, talvez, que o motivo para que a criatura, o demônio tenha possuído a garotinha, é que para fazer as pessoas perderem a fé, né? Possuindo uma criança inocente, algo assim. Cara, só esse diálogo já explicava mais do que suficiente, não precisava de mais que isso. Não precisa criar toda uma mística de que pessoas que são boas e que têm poderes, elas que são possuídas. Então a Regan, ela tem poder, então ela também está sendo possuída por causa disso. E o filme ainda tem outros problemas, né? Como, por exemplo, o de que quem dá várias dicas de como acabar com o Pazuzu é o próprio Pazuzu, sabe? Através daquela máquina lá. Ele mesmo fala pro padre Philip e encontrar o curandeiro lá na África, e ele vai dando várias dicas assim, tipo, isso aí que você faz pra me destruir, assim. Sem falar que o padre Philip, né, que tem que resolver as paradas, é um imbecil completo. Ele chega no rolê e fala as paradas mais malucas, cara. Eu vou deixar aí na tela a forma como esse cara tenta explicar as coisas. Tipo, ele chega lá num cara da tribo e fala o seguinte: sei lá, ele sabe que um corpo caiu de determinado local, aí o cara fala, como é que você sabe disso? Porque eu voei nas asas de um demônio e ele me contou isso. Tá, bom. Bom, e pra finalizar, esse filme tem uns momentos risíveis, tipo a parte que o Pazuzu começa a performar no finzinho do filme. É sério, aquilo parece a cena de um clipe, cara. E também tem aquela cena, né, que a Regan começa a dançar lá e meio que é a dança de como laçar um boi, que basicamente seria o que acabaria com o Pazuzu, sabe? Então, o filme ele encerra de maneira constrangedora e é o fim, cara. Eu não preciso falar que eu não recomendo que você veja esse filme, né? O Exorcista 3, de 1990, dirigido e roteirizado por William Peter Blatty. Esse filme é baseado num livro chamado Legion, escrito, claro, por esse William Peter Blatty, que foi publicado em 1983. Ele retoma personagens e acontecimentos importantes do primeiro filme e basicamente caga tudo. Geralmente eu não dou risada com filme de terror, não importa o quão trash ele seja, mas esse eu dei, cara. Eu lembro que minha primeira anotação quando eu comecei a ver esse filme foi: o que esperar de um filme que começa com uma estátua abrindo os olhos? Estátua chorando não, isso é fichinha, cara. O negócio mesmo é ver estátua abrindo os olhos. Eu imagino o cara que esculpiu a obra, sabe? Ele fez os olhos normais, aí ele fez umas pálpebras por cima, sei lá, é uma estátua 3D, cara. Eu não consigo imaginar que porra que o cara quis fazer ali. Mas o que acontece, cara, é que o Blatty, ele tenta causar medo e ele exagera, sabe? E aí ele acaba gerando risos. É o efeito contrário. Você só acha ridículo o que ele faz, de tão exagerado que ele começa a fazer os negócios para tentar causar medo. Mas vocês vão perceber isso conforme eu for falar do filme. Então vamos ao filme. O tenente William F. Kinderman, interpretado por George C. Scott, investiga a morte de um garoto de 12 anos chamado Thomas Kingtree. William também tem um amigo padre de nome Dyers, que é basicamente uma versão dele mesmo. Você vai entender o que eu estou falando depois. Os dois amigos vão ver um filme que é onde sabemos através dos diálogos dos dois que estranhos assassinatos estão ocorrendo. Outros assassinatos acontecem por um padre, por exemplo, um padre que é decapitado e mais tarde o próprio amigo do tenente, o padre Dyers, é morto num hospital que havia sido internado, né, por ter tido um mal súbito ou algo assim. Todos os assassinatos são extremamente cruéis e altamente minuciosos. Tipo, o assassino consegue tirar todo o sangue do corpo de um cara sem deixar uma gota sujar o ambiente, e isso tudo dentro de um hospital cheio de gente. Parece absurdo, improvável, então meio que porque é, né? Mas
Mas enfim, o tenente revela que o modus operandi desse assassino é idêntico ao de um assassino chamado O Geminiano que morreu há 12 anos atrás, tendo sido condenado à cadeira elétrica. A princípio poderia-se pensar que é um imitador o autor desses crimes, porém a polícia havia liberado informações falsas quanto ao modus operandi do assassino. Tipo, o assassino geminiano, né? Se o assassino sempre deixasse uma marca nas costas das pessoas, os policiais diziam que era na mão direita. Então eles mandavam informações falsas para caso um imitador aparecesse, eles conseguissem saber, na época dos assassinatos, né, qual era o assassino real, o verdadeiro serial killer, qual era o imitador tentando copiar o que ele estava fazendo. E acontece que esse assassino, 12 anos depois, agia exatamente como o assassino executado, o que deixava o tenente num beco sem saída. Bem, acontece que o tenente um dia vai visitar a ala dos doentes mentais da clínica e lá descobre um paciente. Conforme o psiquiatra-chefe Dr. Temple relata, este paciente havia sido encontrado vagando 17 anos atrás em estado de amnésia. Só que o engraçado é que a fala do psiquiatra é ensaiada, como se alguém tivesse lhe dado ordem para dizer isso ao tenente. É bem óbvio que há algo bem errado com esse doutor, né? Fica claro só de você olhar para a decoração da sala dele. E é isso que eu quero dizer quando eu falo que o diretor exagera, cara. Ele quando quer sugerir alguma coisa, esfrega na sua cara e acha que está sendo super inteligentão e cuidadoso com a obra. Quando na verdade o espectador tá só, cara, já entendi, tá bom, para. Porque é isso que ele faz, né? Na sala do psiquiatra tem várias imagens, várias coisas assim que você consegue ver que são místicas e você consegue falar, esse cara acredita no sobrenatural. Então ele faz uma decoração totalmente artificial e pesada para mostrar que o cara é do mal e fica quase uma paródia. Sabe, é como se você estivesse vendo um filme de terror, aí o cara tem uma cabeça pregada de gente assim na lareira dele, e daí o cara não percebe que o cara é um assassino. Tipo, hã? Mas enfim, eis que o tenente vai interrogar o tal paciente e descobre que na verdade ele é Damien Carras. Oh meu Deus! Mas espera, o Damien Carras não tinha morrido? Mas é aquele velho caso de morreu mas passa bem, sabe? E o pior, velho, o filme ele tenta explicar isso. Ah, não, que ele foi enterrado, mas daí o espírito demoníaco do Pazuzu não queria sair do corpo dele, que ele fazia o Carras sofrer. Por isso, inclusive, o demônio trouxe a alma do espírito do assassino geminiano, que tinha morrido na cadeira elétrica, para dentro do corpo do Carras, para matar e fazer o Carras sofrer vendo isso. E aí ele tenta explicar mais, cara, falando que demorou 15 anos para ter o total controle do corpo do Carras, né? Porque quando o Carras morreu, havia ficado muito tempo sem oxigenação no cérebro, o que causou efeitos graves aos neurônios. Tipo, o filme ele não aceita que ele é uma trecheira, né? Ele começa a explicar a coisa, mas quando mais ele explica, mais feio fica. Aí ele fala, porque no primeiro filme tem uma fala de tipo que os padres fazem voto de pobreza, né? E daí ele traz essa fala de volta para sugerir que, tipo, porque ele fez um voto de pobreza, o caixão dele era tão fraco, tão vagabundo, que ele conseguiu quebrar o caixão, sair do solo e viver aí. Saiu um zumbizão. Ai, meu Deus. Tá, mas daí eis que os assassinatos continuam a acontecer dentro do hospital, porque o demônio está possuindo os velhos daquele hospital para fazer o serviço dele. E também, em algum momento, o demônio manda uma idosa para a casa do tenente para matar a família dele. O tenente percebe o plano e tenta impedi-lo. E aí temos aquela cena maravilhosa da tesoura. Tipo, a garota tá na mesa e tem uma tesoura que quase vai no pescoço dela, mas ela salva na última hora. Só que a maneira que eles fazem isso é tão ridículo, cara. É risível mesmo. Não tem outra... Cara, eu não posso falar de outro jeito. É muito louco, é muito engraçado. Parece que você tá vendo uma paródia. Eis que o tenente Williams volta para o hospital e vê um padre whatever tentando expulsar o demônio do Carras. Mas acabou voando pro teto, né, o padre, e aí meio que a pele dele é arrancada, assim. Você lembra que eu disse que o Blade é exagerado, né? Fora que quando o padre estava tentando fazer o exorcismo um pouco antes, a sala toda começou a pegar fogo e do nada aparece um monte de cobra, inclusive umas najas assim. Tem um plano das najas em frente, tipo, meio que elas estão assistindo assim, tipo, tava passando aqui e fui ver um exorcismo. É o que eu tô falando, cara, parece uma paródia. Parece que os caras, todo mundo em pânico, entraram no set e começaram a sacanear. Tá, mas daí o tenente ele entra na sala, né, vê a cena, então ele saca a sua arma a fim de acabar com o demônio. Eis que ele voa na parede e começa uma tempestade naquele pequeno cômodo com raios e chuva. Eu juro que isso é real, cara. Isso destrói o chão e do nada sai um Jesus meio que infernal, uma paródia demoníacas assim. Mais pessoas chegam e daí do nada o padre estava vivo
Então o demônio se distrai, o tenente mete uma bala no demônio e pau e acabou. Cara, esse filme é o que eu mais dei risada. Geralmente eu não rio, mas nesse caso é realmente impossível, cara. Porque é tudo tão exagerado, tão imbecil. Então lá, vamos lá ressaltar alguns aspectos desse filme, né? Tipo, há uma conexão para os assassinatos, né? Tipo, o garoto de 12 anos, que havia sido o primeiro a ser assassinado, era filho da mulher que analisou as fitas demoníacas da Reagan no primeiro filme, que eram as provas para o primeiro filme. Tá, deixa eu ver se eu expliquei certo. Por exemplo, no primeiro filme, o Padre Carras, ele estava reunindo as provas para tentar fazer o exorcismo, né? Então ele grava a voz da Reagan falando, ela fala inglês mesmo, mas invertido. Então ele fala que a mulher que analisou aquelas fitas era a mãe do garoto que morreu nesse filme, entendeu? Só que no filme de 73, é só um cara que fala pro Carras, né? Que, cara, isso é inglês, mas tá ao contrário. É um cara, não é a mãe de ninguém. Mas de qualquer modo, isso não parece forçado? É porque é, bebê. Não tem como dizer outra coisa, né? Tipo, qual a conexão? Como esse sujeito estava envolvido no caso da Reagan? Ah, então, esse cara aqui, ó, ele foi copeiro da prima da Reagan na festa dela de 15 anos. Bom, é isso. O padre Dyers era conhecido do Damien Carras e o outro padre que morreu na capela, eu não ligo a conexão, mas, né, quem se importa? Lembra que eu tinha falado no começo que o padre Dyers e o tenente Williams são praticamente a mesma pessoa? Pois é, cara, isso porque os diálogos que eles têm são incrivelmente artificiais. Eles querem ser cheios de tiradas sarcásticas e simplesmente não funciona, sabe? Tipo, tem uma cena em que o padre está conversando com outro padre, o padre Dyers está conversando com outro padre lá, e daí o padre, o que que você falou para aquele cara que ele ficou aborrecido? Eu falei, eu falei que Jesus o ama e todo o resto odeia ele. Eles ficam tentando sarcar essas tiradas sarcásticas e quando o Padre Dyers está falando com o Tenente Williams, os dois ficam, sabe? Um quebrando o outro, assim, nessas tiradas sarcásticas e ficam, ninguém fala assim no mundo, cara. Não faz sentido. A cena inicial, quando o Tenente Williams está falando sobre Macbeth lá, é tão vergonha alheia. Você fala, não é que ele não pudesse gostar de Macbeth. É só que a forma como ele faz, como ele conversa, parece um jogador de futebol americano tentando animar o time, mas não funciona, não condiz com o que o filme quer passar. Não condiz com o filme. Não condiz! A única sorte é que depois que o Dyers morre, o personagem do Tenente para com isso, mas ainda assim tem outros personagens que fazem essas tiradas, tipo a enfermeira. Cara, isso é uma aula de como não escrever um personagem. E eu tava pensando que, tipo, esse detetive, ele não filma nada, né? E nem grava o áudio das conversas dele com o possível suspeito, né, cara? Tipo, uau! Que genial isso, né? Você não precisa recolher uma prova para de repente indiciar o cara. Esse filme tem algum ponto positivo? Cara, o único ponto positivo que eu consigo pensar nesse filme é a atuação do Brad Dourif, que faz o serial killer lá, o geminiano. Ele manda muito bem, a cena que ele faz, ele consegue entregar bem. Em algum momento começa a encher o saco que toda hora ele tá chorando, mas o problema disso é do roteiro, não do ator, porque o ator ele faz bem aquilo. Enche o saco, mas ele faz bem. O Jason Miller também, que faz o Padre Carras, cara, é um excelente ator. Eu acho que esses dois aqui são um ponto alto do filme, nas atuações dele. Mas não segura, não adianta você ter dois atores fenomenais com um roteiro maldito desse. Não tem como, cara. E cara, o roteiro desse filme, ele tinha sido idealizado pelo Blake, né? E ele estava trabalhando nele junto com William Friedkin, que foi o diretor do primeiro Exorcista de 1973. Só que o Friedkin, ele saiu do projeto. Agora, por que será, né? Só para terminar, uma última coisa que eu tenho que falar, antes que eu me esqueça, é a última cena que é fenomenal, cara. Porque eles colocam um plano do tenente e outro cara lá em frente à lápide do Damien Carras, onde a gente pode ler: Damien Carras, nascido em 1935, enterrado em 1957, morto em 1975. Isso é muito risível, eu não vou tentar fazer nenhuma piada sobre isso, porque isso já é piada e vamos pro próximo, pelo amor de Deus. Então, galera, só avisando que não vai dar pra falar do Exorcistão Início nesse vídeo e da prequela, então eu vou ter que deixar isso pro outro vídeo, tá? Mas não se preocupe se quando você estiver assistindo esse filme já estiver disponível a parte 2 deste vídeo, eu vou deixar aí no card ou eu vou deixar no final da tela, na descrição. Relaxa que você vai conseguir assistir se você quiser.
beleza? Só para deixar o recado final de que, cara, deixa o seu like, se inscreva, porque dá muito trabalho fazer esse vídeo. Então, se você quer que eu faça mais vídeos como esse, apoie, dê seu suporte. E é isso, te vejo na parte 2 desse vídeo. Até o próximo vídeo, falou-se!